Militares aposentados vão poder reforçar a Força Nacional de Segurança. Renan Calheiros anuncia novos cortes no Senado e projeto que propõe novo prazo para a repatriação de recursos. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. O Senado aprovou uma medida provisória que garante o acesso de militares aposentados à Força Nacional de Segurança, mas rejeitou uma emenda que facilitava a promoção de policiais do Distrito Federal. A medida provisória foi editada um mês antes das Olimpíadas para reforçar a segurança no Rio de Janeiro. O texto permite que militares inativos dos estados e do Distrito Federal atuem na Força Nacional, ligada ao Ministério da Justiça. A regra vale apenas para quem se aposentou há menos de 5 anos. Pela proposta, policiais e bombeiros da reserva continuam recebendo as aposentadorias pagas pelos estados. E para cada dia de trabalho na Força Nacional, tem direito a diárias de R$ 220. É uma forma de aproveitar policiais militares e bombeiros militares aposentados, mas ainda guardando plena capacidade física e mental e com a experiência que vem do seu serviço nativo para cooperar, para participar da Força Nacional de Segurança, desde que tenham passado para a inatividade num período de 5 anos. O presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Distrito Federal reconhece que a experiência dos inativos pode contribuir para a segurança pública, mas vê problemas na medida provisória. Um cidadão que trabalhou 30 anos, submetido a 30 anos de estresse, ele voltar, mesmo que seja por curto período, a exercer aquela atividade, isso pode ter reflexo negativo no desempenho daquela nova atividade. Ou pode deixar vulnerável pessoas ou o próprio profissional. Numa operação da Força Nacional, ele sendo ferido lá, quem vai arcar com o tratamento médico desse homem é o GDF ou a União. Se ele ferir alguém, quem vai patrocinar a defesa desse homem? Porque ele está agindo em nome do Estado. É a União ou o Distrito Federal? Isso tem que ficar bem claro. Para o consultor do Senado, especialista em segurança pública, a medida provisória facilita a convocação dos militares em situações de emergência. As vantagens da utilização desse pessoal é que é um pessoal experiente, eles estão inativos há menos de 5 anos, eles são submetidos à avaliação médica, física, psicológica para poderem atuar nos eventos, né? Eles vão requerer um treinamento mínimo aí para poderem serem praticamente prontamente, né, utilizados nas missões. O texto prevê o pagamento de indenização de R$ 100 mil em caso de morte ou de invalidez incapacitante para o trabalho. A Associação dos Oficiais da Reserva é contra esse ponto do texto. O Estado está dizendo que a vida de um homem vale R$ 100 mil. Todos os problemas do Brasil estão resolvidos, que a vida vale R$ 100 mil. Ou é um grande equívoco, tem que existir, digamos, uma aposentadoria complementar para a família, tem que haver, em caso de doença incapacitante, atendimento federal para esse homem naquele caso, naquela situação, indefinidamente. A Câmara dos Deputados incluiu uma emenda para facilitar a promoção de militares do Distrito Federal, mas esse ponto foi impugnado pelos senadores por ser considerado um jabuti, matéria estranha ao texto. O governo deve enviar ao Congresso uma nova medida provisória para tratar do assunto. O Senado, nesta fase da apreciação da matéria, está fazendo valer a decisão do Supremo Tribunal Federal de não aceitar que matéria estranha continue a tramitar com a decisão da maioria do plenário. Não é uma decisão arbitrária, autoritária, pessoal do presidente. É uma decisão do plenário. O plenário concluiu a votação em primeiro turno de um projeto que prevê a realização de audiências de custódia. Os presos em flagrante têm de ser levados em até 24 horas para uma audiência com um juiz. A ideia da audiência de custódia é verificar se os direitos fundamentais do preso estão sendo respeitados e se a prisão em flagrante pode ser transformada em prisão preventiva ou outra medida cautelar. É uma alternativa também de o preso questionar a decisão. Ele ajuda a promover
um processo de desencarcerização no Brasil. O Brasil é um dos países do mundo onde há muitas pessoas presas e grande parte dessas pessoas presas sem julgamento. E a audiência de custódia permite que aquelas pessoas que são presas em flagrante, num espaço de 24 horas, elas possam ser vistas pelo juiz, que ele possa constatar a preservação das suas condições físicas e mentais e definir se aquele flagrante se justifica ou não. Se a audiência de custódia identificar alguma irregularidade, deve ser aberto inquérito policial para apurar o que aconteceu. Além disso, o texto prevê que o depoimento do preso não pode ser utilizado como prova. Ele serve apenas para verificar a necessidade e legalidade da prisão. O líder do governo no Senado já sinalizou que vai questionar esse ponto. Tenho a ideia de apresentar uma emenda no turno suplementar a respeito de um artigo sobre o qual eu tenho dúvida, a respeito do efeito da confissão na audiência de custódia, onde que eu pediria que pudéssemos fazer o turno suplementar na próxima sessão. O plenário também trouxe de volta a utilização do termo autoridade policial, em vez de delegado de polícia. O questionamento acontece porque, pela Constituição, só delegado de polícia pode lavrar prisão em flagrante. Não pode qualquer pessoa, ainda que seja um policial militar ou um policial civil, encaminhar o preso ao judiciário, ao juiz, sem que o flagrante tenha sido lavrado. E esse tem que ser lavrado pelo delegado. Então é apenas uma redundância e, no entanto, como há uma disputa de poder dentro da própria polícia, isso gerou toda essa condição. Mas na prática não muda nada. O Senado aprovou em votação simbólica o projeto que classifica a vaquejada como patrimônio cultural imaterial. A matéria vai à sanção do presidente da República. Renan Calheiros anunciou um novo corte de despesas no Senado. No início da tarde desta terça-feira, ele se reuniu com senadores da comissão diretora. A mesa diretora limpou a pauta de requerimentos de informações aos ministérios e órgãos do governo, bem como outras providências pendentes. Após a reunião, Renan falou do calendário de votações, reforma política e eleição do futuro presidente do Senado. Ele também fez um breve balanço dos 4 anos de gestão e anunciou novas medidas de contenção de despesas. Corte de despesas. Na próxima semana, nós vamos aprovar novas medidas de corte de despesa no Senado Federal, cargos em comissão, função gratificada, redução dos contratos de terceirização, mais ainda, e mostrar que é possível, sim, 4 anos depois, fazer muito mais com menos, porque nós aumentamos para 60 milhões os investimentos do Senado Federal com essas economias. Reforma política. Nós vamos no dia 9 votar a reforma política. E eu ontem acertei com o senador Aécio Neves que essa reforma seria ponto único da pauta. Então, no dia 9, nós só vamos tratar disso. O próximo presidente do Senado. Nós não vamos, de forma nenhuma, permitir a antecipação desse debate. Discussão sobre presidência do Senado só em janeiro, depois de nós concluirmos esse ano legislativo. Renan Calheiros também anunciou hoje que vai apresentar um projeto para abrir novo prazo para a repatriação de divisas de brasileiros que possuem dinheiro no exterior. O prazo do programa atual foi até o dia 31 de outubro e a regularização pode ter rendido quase 51 bilhões de reais em impostos. A proposta repercutiu entre os senadores. O senador Renan pretende apresentar um outro projeto, abrindo novamente, vamos dizer assim, uma segunda rodada de repatriação. Não sabemos ainda que tipo de taxação, portanto, eu defendo que seja um pouco maior a taxação do que a anterior e um prazo um pouco menor até talvez fevereiro. Eu acho que se o projeto vier para ampliar, sem flexibilizar, não é, aquelas condições para que haja o repatriamento, eu acho que é possível se fazer, se for apenas uma questão de prazo.
A medida provisória que reforma o ensino médio foi tema de audiência pública nesta terça-feira. Na reunião, representantes do MEC afirmaram que é grande a evasão de estudantes nos últimos anos da educação escolar. Por isso, o relator da matéria pediu pressa nas discussões e minimizou o fato de a reforma ter sido apresentada em forma de MP. A medida provisória, ao invés de ser um problema, é uma oportunidade, porque nós vamos ter, na verdade, um prazo, né? Eu digo sempre que a medida provisória tem começo, meio e fim. Então nós temos a convicção que no máximo até fevereiro ou março ela está totalmente aprovada, a nova reforma do ensino médio, que é fundamental para nós. Por outro lado, existe N propostas de diversos segmentos da comunidade e isso enriquece muito mais a própria medida provisória. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e um ótimo feriado.